Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos com Alex Kreiner, analista de mercado, analista de assuntos internacionais e também ex-gestor de fundo de hedge. É bom vê-lo novamente. Eu realmente quero te perguntar. Bom te ver, Glenn. Obrigado pelo convite. O que me chama a atenção agora são muitos dos desdobramentos econômicos como resultado desta guerra. É bastante fácil de entender. A posição ucraniana faz sentido. A posição russa faz sentido. E dá para entender o que os americanos estão tentando fazer. Depois de perder essa guerra, eles gostariam de recuar um pouco, recuperar parte do dinheiro investido e jogar parte desse prejuízo para os europeus antes que tudo desmorone. Tudo meio que faz sentido, exceto a posição europeia, onde todos ficam muito perplexos em relação ao que estão fazendo. Mas sempre faço questão de dizer que os europeus realmente apostaram tudo nessa guerra por procuração contra os russos. Achei que seria interessante talvez começar pelos aspectos econômicos. Quais são as possíveis consequências econômicas que os europeus enfrentam agora, daqui para frente? Acho que isso já era esperado há algum tempo. Desde que ficou claro que a Rússia prevaleceria na Ucrânia, as consequências econômicas e financeiras para a Europa, e especialmente para a Grã-Bretanha, seriam bastante graves. O que sabemos, se você acompanhou as notícias nos últimos 3 ou 4 anos, é que a situação está se deteriorando. Isso vem não só do projeto da Ucrânia, mas também da pandemia de 2020. Antes disso, tivemos a introdução gradual dessas políticas de emissão zero. Por exemplo, na Alemanha, a partir do ano 2000, eles começaram a desativar as usinas nucleares. Nuclear power plants, and they finished this on 15th. E eles terminaram isso em 15 de abril, acho que de 2023 ou 2024, não me lembro. Muito recentemente, eles fecharam sua última usina nuclear. E também perderam os gasodutos Nord Stream, que forneciam grandes quantidades de gás natural barato e confiável da Rússia para a economia alemã. Quão importante isso era? Bem, nas palavras de um analista, o custo de cerca de 20 bilhões de dólares em gás russo estava impulsionando a criação de 2 trilhões de dólares em produtos industriais finais alemães, que eram então exportados para a China, os Estados Unidos e outros lugares. E agora, tudo isso está em risco. E eu acho que o establishment governante esperava conseguir prevalecer na Ucrânia, o que tornaria várias coisas possíveis. Primeiro, eles desestabilizariam e promoveriam uma mudança de regime na Rússia, e então se apropriariam da riqueza e dos ativos russos. Os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados, eles teriam ficado com eles, nunca os devolveriam. Agora, tudo isso está em risco. Além disso, o dinheiro que eles emprestaram, as centenas de bilhões de dólares que emprestaram à Ucrânia para a guerra, para a defesa, teria sido uma boa dívida. Esses empréstimos teriam sido bons ativos. Agora, são maus empréstimos. E nada disso está voltando. E o que eu acho ainda pior agora, o que é praticamente um golpe de misericórdia para os europeus, é que Trump, ao se aproximar de Vladimir Putin e eles terem uma relação melhor, uma das coisas que considero muito previsível é que os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados que estão no Ocidente, principalmente na Europa, apenas cerca de os 5 a 8 bilhões nos Estados Unidos. Todo o resto está praticamente na Europa, cerca de 180 bilhões de dólares na Bélgica sob a Euroclear. Supostamente cerca de 70 bilhões de dólares na França, cerca de 37 bilhões de dólares na Grã-Bretanha. Eu acho que um dos acordos entre russos e americanos vai ser que os russos vão investir esse dinheiro nos Estados Unidos. E você sabe, Donald Trump sempre pode tornar o acordo mais atraente e dizer, ok, bem, sabe, vamos descongelar esses ativos se vocês os investirem nos Estados Unidos. Podemos relaxar algumas sanções.
vamos facilitar tudo para vocês. E da mesma forma que ele apresentou os Estados Unidos como um destino de investimento para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, para o Catar e assim por diante, ele fará o mesmo para os russos. E para os russos, essa movimentação também faz sentido. Então isso será mais uma má notícia para os europeus, porque a UE e o Reino Unido estão em situações fiscais catastróficas. E eles estavam contando com esse dinheiro para recuperar parte de suas perdas. Usar esse dinheiro como garantia para impulsionar um novo grande ciclo de crédito na Europa, criar empregos, talvez financiar investimentos em infraestrutura, rearmamento e coisas desse tipo. Infrastructure investment, rearmament and things like this. Now if this money moves overseas, Agora, se esse dinheiro for transferido para o exterior, então eu acho que a Europa está chegando a um beco sem saída. E a probabilidade disso acontecer, na minha opinião, é de 100%. Acho que é só uma questão de tempo, e provavelmente vai acontecer em breve. E então, você sabe, se os russos disserem ok, queremos transferir esses ativos para os Estados Unidos, os europeus normalmente poderiam dizer, bem, desculpe, não, está congelado e vocês estão sob sanções. Mas se Trump disser, ok, liberem esses ativos e mandem para Nova York, os europeus vão ter que cumprir. E isso sempre foi assim. Essa guerra só revelou o quanto os europeus estão em uma posição submissa em relação aos Estados Unidos. E isso não tem a ver com o Trump. Se pensarmos bem, quando foi? Acho que foi em 2011, talvez, quando houve aquela grande corrida para capturar Edward Snowden, e ele estava em Moscou. E então a CIA suspeitou que ele havia embarcado na aeronave do presidente Evo Morales para fugir e ir para a Bolívia. Eles ordenaram que Itália, Espanha, França e Portugal fechassem seu espaço aéreo ao voo de Evo Morales e forçaram a aeronave a pousar em Viena, onde mantiveram Evo Morales e a tripulação de sua aeronave por 14 horas enquanto os interrogavam e revistavam o avião. Isso foi completamente ilegal. Foi uma violação do direito internacional. Mas os europeus atenderam imediatamente ao pedido da CIA, sem questionar. Ou seja, eles violaram o direito internacional para cumprir a exigência do hegemon. E assim, essa é a natureza desse relacionamento. E se amanhã Trump disser entreguem os ativos russos, os europeus vão ter que fazer isso. Eles não têm escolha. Guerras podem ser um ótimo negócio, mas não se você está perdendo. Parece que, como essa guerra está agora perdida, os Estados Unidos não estão dispostos a afundar junto com os europeus. Na verdade, acho que eles vão tirar bom proveito da fraqueza da Europa. Vemos isso, é claro, com as tarifas que os Estados Unidos estão impondo à Europa. Eles são bastante abertos sobre o fato de que seria mais benéfico para as relações comerciais se a UE se desintegrasse em algum momento, para que pudessem ter relações bilaterais mais favoráveis com países individuais. Eles também conseguiram impor esse acordo comercial, que mesmo do ponto de vista da UE, pode-se argumentar que não faz sentido. Mas você sabe, não se trata apenas de economia, como dizem. Os europeus precisam comprar energia e armas dos americanos. E à medida que a Europa se desindustrializa, vemos os americanos mirando nas indústrias europeias, incentivando-as a se mudarem para os Estados Unidos. Novamente, muito disso começou não sob Trump, mas com a lei de redução da inflação do Biden. Então as pessoas tendem a focar demais nas personalidades. Eu acho que essa é a tendência geral. Mas isso levanta a questão. Os Estados Unidos conseguem lucrar com isso. Porque esse é basicamente o argumento do Trump, que os Estados estão entrando em uma dívida insustentável e que ele seria capaz de levantar o país e que todos deveriam pagar de volta o dinheiro da América. Como você vê os Estados Unidos saindo por cima dessa situação? Bem, eu sempre achei que os Estados Unidos têm muito mais espaço de manobra do que outras potências ocidentais, nesse sentido, e que eles vão conseguir, digamos, administrar a crise, talvez até conseguir um pouso suave. Então veja, as dívidas são impagáveis.
vai haver inflação de preços, vai haver uma crise econômica, porque veja, como se paga 37 trilhões de dólares em dívida pública? E isso é só dívida pública. Se você considerar toda a dívida do mercado de crédito, chega a algo em torno de 110 trilhões de dólares. Eu não sei exatamente qual é esse valor agora, mas acho que está acima de 300 mil dólares por homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Isso é absurdo. Isso é simplesmente impagável. Então você vai ter uma crise de alta inflação, como tivemos nos anos 70, ou talvez pior. Mas os Estados Unidos, sendo uma superpotência, podem gerenciar a situação de uma forma muito melhor. Eles são soberanos. Eles têm uma política monetária soberana. Trump pode viajar pelo mundo e conseguir que outras nações invistam nos Estados Unidos, como discutimos, e elas vão investir. Os Estados Unidos ainda têm a principal moeda de reserva do mundo e a moeda de liquidação comercial, que é o dólar americano. Isso lhes dá todo tipo de maneiras de gerenciar a crise, enquanto o mesmo não é verdade para o Japão, Reino Unido ou União Europeia. Embora seja difícil medir essas coisas em termos agregados, porque os governos estão publicando números sem sentido e você não pode realmente acreditar em nada, se você olhar simplesmente para a tendência dos preços dos títulos soberanos nos últimos anos, os preços dos títulos começaram a entrar em um mercado de baixa no verão de 2021. Isso coincidiu basicamente com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, que foi quando achei que o Império sofreu um golpe fatal. Você viu que os títulos britânicos, europeus, japoneses começaram a entrar em um mercado de baixa, assim como os americanos. Mas se você olhar 5 anos depois, os títulos americanos caíram talvez cerca de 20% em relação ao pico. Lamento não ter o gráfico exatamente à minha frente, mas publiquei o gráfico em um dos meus últimos artigos no Substack. Se você olhar para os títulos europeus, eles sofreram uma perda muito maior, e os títulos britânicos se saíram ainda pior do que isso. Então isso mostra que os mercados, ao longo do tempo, marcaram a Grã-Bretanha e possivelmente o Japão como as nações mais vulneráveis, os primeiros dominós a cair. A confiança no sistema dos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos e em sua dívida ainda é a mais alta entre as nações ocidentais. Portanto, desde a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, sempre acreditei que a Grã-Bretanha é exatamente o elo fraco do mundo ocidental. Acho que isso explicaria um pouco do desespero deles, então, nesse conflito. Porque se eles conseguissem impor uma derrota à Rússia, ou pelo menos garantir algumas garantias de segurança, algo que tornasse impossível para os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia, então eles poderiam, imagino, manter o barco à tona. Mas se os Estados Unidos se retirarem, tudo que oferecem aos europeus é a oportunidade de comprar armas americanas para doar à Ucrânia. Isso só vai piorar muito mais a situação para os europeus. Como você vê os europeus avançando a partir daqui? Porque antes você mencionou esses 300 bilhões que foram congelados. Os europeus já roubaram boa parte dos rendimentos disso, os juros, mas tenho a impressão de que eles já mexeram em parte desses fundos. Não sei se você tem uma visão geral de até que ponto eles já pegaram parte disso, ou estão usando, ou como isso está funcionando. Bem, você sabe, supostamente eles só usaram os juros desses fundos, que eles por algum motivo acham que têm direito, que isso está certo. Mas não está. É suspeito, porque obviamente eles vão esconder isso. Eles não vão... Você sabe, isso é roubo. Isso é roubo. E isso é, você sabe, governos europeus basicamente ignorando suas próprias leis e criando precedentes terríveis. Porque você sabe, qualquer entidade estrangeira, Brasil, China, Índia, Arábia Saudita, que possa ter ativos em bancos europeus, vai perceber e entender que essas pessoas não são confiáveis, que não se pode contar com elas, e então não vão investir na Europa, certo?
Mas eu acho que você está certo, porque de acordo com as informações que consegui encontrar, cerca de 71 bilhões de dólares em ativos russos congelados deveriam estar sob custódia na França. Mas agora, parece que esse número é de apenas 25 bilhões. Então não está claro como esse valor caiu de 71 para 25. Mas é muito provável que o governo Macron tenha decidido se beneficiar, o que talvez explique por que Macron tem sido tão entusiasta em relação a essa guerra e tão apavorado com a possibilidade de perdê-la, porque então eles terão que pagar. Se as hostilidades terminarem, se a paz for concluída e se as sanções contra a Rússia começarem a ser suspensas, então esse dinheiro terá que ser devolvido à Rússia. E então, isso vai revelar que talvez Macron e seu governo estejam se aproveitando disso e roubando ativos russos. E como eles vão conseguir esses ativos? Sabe, eles estão perdendo suas colônias. Já perderam a maioria de suas colônias na África. Não há mais ninguém para saquear e pilhar. E o povo francês está, você sabe, à beira de algum tipo de revolta do dia da Bastilha. Então, não vai ser possível conseguir esse dinheiro taxando a economia. A economia da França já está em um estado terrível. Isso pode significar a falência de toda a nação e pode significar, não sei, eu diria processos criminais. Mas nesse estágio, você não tem tantos processos criminais, e sim a volta das guilhotinas e a retomada das velhas tradições francesas de justiça dessa forma. Eu não sei, mas a situação é muito drástica. Enquanto você me fazia a pergunta, eu realmente abri o gráfico que mencionei sobre os títulos do governo, porque acho que isso é uma indicação bastante significativa. Olhando desde 1º de janeiro de 2020, os títulos do Tesouro Americano caíram cerca de, digamos, 3%, e os títulos europeus, cerca de 24%. E os títulos britânicos caíram cerca de 32%. Então essa é uma diferença enorme, enorme, entre os títulos europeus e britânicos e os títulos americanos. E, em particular, os títulos britânicos parecem extremamente vulneráveis, o que mostra que os mercados globais perderam completamente a confiança na economia britânica e na capacidade do governo britânico de honrar suas dívidas. E o mesmo se aplica à Alemanha, porque há algo muito estranho acontecendo lá também. Trata-se do fechamento de todas essas indústrias pesadas. Agora existem ambições de migrar para esse keynesianismo militar. Então, em vez de construir carros, construir tanques e, você sabe, desculpe, tem uma mosca aqui, mas agora os americanos estão pressionando os alemães a comprar armas americanas. Então, como isso, quero dizer, o Merz também, quando se encontrou com o Trump em Washington, ainda insistia, precisamos de um cessar-fogo, mesmo quando, certamente, ele tem alguma. E algumas pessoas que trabalham para ele devem ter dito que não, isso não vai acontecer. Mas mesmo assim, eles continuaram insistindo. Qual é o futuro provável da Alemanha agora? Para onde eles estão indo? Não tenho certeza, Glenn, mas acho que a Europa se tornou um lugar que corre o risco de ser completamente marginalizado nos assuntos mundiais. E acredito que isso, de fato, está acontecendo. Acho que os 500 anos da ordem global eurocêntrica chegaram ao fim. O centro de gravidade do desenvolvimento econômico global, das finanças globais, do comércio global e do poder político se deslocou para o Oriente, para a China. E, de modo geral, naquela região, você tem China, Índia, Japão e depois China novamente. Sabe, se esse túnel do Estreito de Bering for construído algum dia no futuro, então o continente americano se conectaria a esse centro de gravidade. Enquanto isso, se você olhar um mapa de cima, meio que da perspectiva do Polo Norte, verá que, de repente, o continente europeu se encontra completamente na periferia desse novo centro de gravidade. On the periphery of this new center of gravity. And I think that's coming. And unfortunately, E eu acho que isso está chegando. E, infelizmente, os líderes europeus
acho que eles ficaram tão complacentes com essa velha ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, onde podiam dar como certo que os Estados Unidos os apoiariam, que podiam fazer o que quisessem porque os americanos os apoiavam incondicionalmente, que eles não desenvolveram nenhuma estratégia econômica, diplomática ou política própria, nenhum tipo de caminho de desenvolvimento para o futuro, nenhum tipo de arquitetura de segurança em que pudessem confiar de forma independente, sem a ajuda dos Estados Unidos. Agora que o governo Trump entrou e decidiu mudar o rumo da política externa americana, eles se veem completamente perdidos. E a reunião que tivemos esta semana em Washington com, você sabe, Scholz, Macron, von der Leyen e Meloni, sentados ali do outro lado da mesa de Donald Trump, como crianças na sala do diretor, foi desanimador. Tentei ouvir as gravações dessas reuniões, e tudo o que os líderes europeus diziam era muito superficial. Eles faziam comentários como se realmente não entendessem as questões em jogo. Sabe, Ursula von der Leyen dizendo, temos que salvar as crianças, porque as crianças, sabe? Acho que ela estava tentando assumir uma posição moral superior, fingindo para as câmeras que tem um coração. E então Friedrich Merz estava dizendo algumas coisas sem sentido sobre esse cessar-fogo. E sabe, nada de substancial, nada que você pudesse dizer, ok, essas pessoas entendem as questões. Elas estão cientes de suas posições de negociação. Elas estão, sabe, indo a fundo nas questões relevantes e tentando encontrar uma solução. Não, eles estavam apenas emitindo platitudes para parecerem relevantes e importantes, mas sem realmente tocar na substância, sem realmente assumir responsabilidade pela situação que surgiu, ou refletir sobre o próprio papel deles no novo mundo que vai surgir a partir de qualquer solução que eles tenham a propor. Foi realmente verdadeiramente triste. E por isso eu acho que quase a reação automática é negar a realidade. Negação. Então acho que foi isso que ficou evidente. Eles estão em negação da realidade, porque a realidade é que eles são jogadores completamente supérfluos. E eu acho, não tenho certeza se isso é uma notícia confirmada, mas Donald Trump chegou até a pedir para Ursula von der Leyen sair da sala quando ele estava discutindo certas questões com os líderes eleitos das potências europeias. E isso só mostra o quão desprezível é a posição deles agora. E eu acho que isso se deve em grande parte ao fato de eles seguirem de forma irrefletida e complacente as políticas dos centros financeiros, como Wall Street e a City de Londres, sem terem ideias próprias sobre o que seus países precisavam, o que seu povo precisava, como resolver as questões reais de guerra e paz, arquitetura de segurança, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e assim por diante. Sim, bem, eu acho que os europeus se acostumaram tanto, também ficaram tão habituados a falar sobre todas as questões, toda a política, nesse enquadramento moral. Quero dizer, quando a von der Leyen chega, sabe, com todo esse discurso sobre negociações de paz, e o que isso também implica para o futuro da arquitetura de segurança europeia. E ela diz, bem, temos que salvar as crianças. Tudo o que acho que o Trump ouviria é que ela está tentando colocar os americanos contra os russos e fazê-los recuar em alguns dos acordos. Porque, bem, do meu ponto de vista, a Europa se tornou muito dependente desse enquadramento moral. Acho que muitos países fazem isso, mas os europeus fazem isso em grande escala. Quero dizer, sempre que você enquadra qualquer questão na linguagem da moralidade, você não tem mais oposição. Ou seja, vemos isso em toda a Europa. Se você discute imigração, só existe uma coisa que você pode dizer porque é considerado moral. Se disser qualquer outra coisa, é rotulado de racista ou algo horrível. Você não pode adotar essa posição. É o mesmo com o meio ambiente. Ou você apoia despejar dinheiro nisso, ou é um negacionista das mudanças climáticas. A questão de gênero é parecida. Ou você aceita tudo, ou é um preconceituoso. A mesma lógica muitas vezes se aplica à política externa.
Todas as nossas políticas externas, todas as nossas guerras, tudo é apresentado como sendo sobre direitos humanos, democracia e liberdade, como se isso realmente fosse o que motiva a política externa dos países. Meu exemplo favorito talvez seja a ideia de que, bem, com a OTAN, 20 anos de ocupação no Afeganistão não foram suficientes, porque precisávamos deixar as meninas irem à escola. Quero dizer, isso é simplesmente tão estúpido que é realmente por isso que dedicamos todo esse dinheiro, todas essas vidas, essas 2 décadas de ocupação. Mas de qualquer forma, acho que os europeus são especialmente viciados nisso. Porque se você vai ter, 27 ou 28 Estados-membros na União Europeia, todos com interesses, identidades, origens e geografias diferentes, a ideia de que italianos e estonianos deveriam ter os mesmos interesses, quero dizer, é ridículo. Então acho que enquadrar tudo como uma questão de moralidade é uma forma de colocar todos na mesma página, uma forma de armadilha retórica. Acho que isso é comum na Europa. Então se você não quer ter essas negociações com os russos, não quer tirar a expansão da OTAN da mesa, não se senta para ter uma discussão séria sobre arquitetura de segurança, ameaças mútuas. Não, você fala sobre as crianças, como disse, mesmo que ela se importasse. Mas muitos desses problemas, pelo que ouço, são um tanto exagerados. Mas, novamente, como tudo isso é enquadrado em termos de moralidade, não tenho certeza do que posso dizer. Mas os europeus, você vê esses líderes europeus, eles certamente devem saber, quero dizer, por trás desses discursos que usam para enquadrar tudo sob a ótica da moralidade, com certeza eles devem perceber a gravidade do que está acontecendo agora. Os desastres econômicos iminentes, a ruptura geopolítica, se apostarem tudo nos Estados Unidos ainda sendo o papai deles, e ainda alienando os chineses, os russos, todo mundo. E agora os americanos querem sair mais do que tudo. E esse acordo com os russos é como eles vão conseguir isso. Quero dizer, eles devem perceber isso, certo? Porque isso vai ser a pior coisa que aconteceu à Europa em séculos. Sim, sim. Eu acho que eles percebem isso. E é exatamente por isso que estão tão apavorados. Eles não têm um plano B. Tornaram-se tão complacentes, dependendo dos Estados Unidos, que estão completamente despreparados para o que está por vir. Quando você mencionou discutir os argumentos morais, é exatamente isso. Ursula von der Leyen não tem nada a dizer. Ela não tem nada a acrescentar à discussão. Ela não tem solução para propor aos problemas reais. Então ela diz, precisamos salvar as crianças, porque essa é a única coisa que ela pode dizer e com a qual ninguém vai discordar. E então, você sabe, foi muito inteligente da parte do Donald Trump dizer que não é por isso que estamos aqui. E foi uma maneira muito sutil e educada, mas foi uma rejeição firme. E então fico feliz que você tenha notado, que percebeu que a mesma coisa aconteceu depois que os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, porque então, por algumas semanas ou alguns meses, todo mundo falava sobre mulheres e meninas no Afeganistão, e sobre os direitos ao trabalho e o direito de ir à escola e todas essas coisas. E isso era nauseante, porque durante os 20 anos de ocupação do Afeganistão, mais de 50% de todas as crianças que cresceram nesse período sofreram problemas permanentes de desenvolvimento, como se chama. Questões. Sabe, atraso permanente no desenvolvimento devido à desnutrição. Certo, bem, todas essas crianças têm mães que são mulheres e meninas. E então, a nauseante hipocrisia de reivindicar esse suposto patamar moral de que você estaria indo à guerra e ocupando um país para impor certos direitos às mulheres e meninas, enquanto ao mesmo tempo os filhos delas estão enfrentando uma fome que ameaça suas vidas sob sua supervisão. É além do ridículo, é além de triste e trágico. E então, sabe, em relação à Rússia, agora nem me lembro exatamente qual foi o último exemplo disso, mas os líderes europeus se atropelavam para demonstrar essa superioridade moral diante dos russos.
E quando nesses encontros internacionais, as delegações russas vinham fazer seus discursos, os líderes europeus coordenavam essas respostas teatrais em que todos pegavam suas coisas e saíam da sala porque não queriam ouvir os russos. Because they will not listen to the Russians. And now they're desperate because they're excluded from discussions with their... E agora eles estão desesperados, porque estão excluídos das discussões com os russos sobre o futuro da paz na Ucrânia. Acho que a UOA merece tudo o que está por vir. E acredito que o futuro, provavelmente nem tão distante assim, inevitavelmente nos levará à dissolução da União Europeia e da OTAN junto com ela. Portanto, isso provavelmente será uma crise muito, muito grave para a Europa. Pelo que entendo, há uma boa chance de que países europeus como França e Reino Unido, e talvez a Alemanha também, possam entrar em algum tipo de revolta social, ou revolução, ou até mesmo uma guerra civil. Mas não será a primeira vez na história que coisas assim acontecem. E eu acho que uma coisa que podemos tentar fazer agora, já que estamos munidos de todos esses meios de comunicação e acesso à informação, é provavelmente tentar impedir isso. Porque esses são eventos realmente, verdadeiramente trágicos, que acabam resultando em um grande número de vítimas. Muitas pessoas morrem, economias colapsam, fomes também surgem frequentemente nessas situações. Portanto, seria melhor evitar isso. Mas para evitar, vamos ter que nos aproximar dos russos e fazer as pazes, e discutir uma arquitetura comum de segurança para o futuro, em vez de fingir que temos superioridade moral e nos recusar a dialogar com eles. Bem, só uma observação rápida sobre a questão do Afeganistão. Na verdade, houve documentos vazados, acho que foi o Wikileaks que os divulgou, da CIA, que abordavam o fato de que o apoio à ocupação do Afeganistão estava caindo na Europa. Então eles realmente encontraram uma solução. Vamos enquadrar isso como uma questão de direitos das mulheres, porque isso é algo com o qual os europeus se importam. Ou seja, não é algo acidental, é bastante estratégico. Mas essa é uma tendência preocupante também na Ucrânia, porque fizeram a mesma coisa em 2014. Foi como? Precisamos ajudar os ucranianos a conquistar sua democracia. Então você sabe, eles derrubaram um governo que havia sido colocado no poder por meio de uma eleição democrática. Apenas uma minoria dos ucranianos realmente apoiou o Maidan. Ainda menos apoiaram o golpe. Isso instigou uma mudança de regime, e tudo isso foi imoral. E então, claro, o povo em Donbass não era a favor disso. Eles queriam seu governo de volta. Então, bem, temos que ajudar a Ucrânia, agora vamos matar ucranianos em Donbass. Quero dizer, em 2019, quando os ucranianos finalmente puderam votar, eles votaram na plataforma de paz de Zelensky. Não apenas os nacionalistas treinados pelos Estados Unidos se opuseram a isso, mas ele também teve ONGs apoiadas pelo Ocidente, como o Ukraine Media Center, que então criaram essa lista de linhas vermelhas para Zelensky. Basicamente tudo pelo qual ele havia se candidatado, e que 73% dos ucranianos haviam votado. Tudo isso estava nessa lista. E novamente era sempre assim. Vamos resistir, não vamos deixar a Ucrânia capitular. Sempre na linguagem da moralidade. E para mim, uma das piores coisas possíveis nos últimos 3 anos e meio foi essa ideia de que vamos simplesmente enviar todas as armas que temos e também boicotar toda a diplomacia, o que significa que vamos alimentar a guerra e não deixar nenhum caminho diplomático para sair dela. Mas temos esses slogans morais. A guerra termina quando a Rússia decidir se retirar. Quero dizer, não vai. Os russos veem isso como uma ameaça existencial. Quando eles saírem da Ucrânia, a OTAN entra. Todo mundo sabia disso. Isso era um absurdo. Mas, de qualquer forma, eles conseguem vender isso para o público e para a classe política. E é impossível adotar uma posição contrária, porque eles já explicaram que o belicismo deles é em nome da moralidade. E qualquer um que se opusesse a eles.
Aliás, Glenn, eu queria acrescentar algo em relação ao futuro da Europa, porque a liderança atual da Europa está agora determinada a entrar na guerra contra a Rússia diretamente. Mas eles mesmos admitem que não estarão prontos para isso, certo? Eles não estarão prontos para fazer isso até pelo menos 2028 ou 2029, e é por isso que estão desesperados para que a guerra na Ucrânia continue até lá. Porque você sabe, é mais fácil entrar em uma guerra em andamento do que inventar uma nova do zero. Você precisa preparar tudo, criar justificativas, criar um pretexto. Fazer tudo isso do nada é difícil. Então eles estão desesperados para que a guerra na Ucrânia continue, até que estejam prontos para entrar nela diretamente. E agora, considerando que os ucranianos não vão conseguir resistir até 2029, parece que estão determinados a abrir uma nova frente nos Balcãs. Tenho observado que nos Balcãs, temos visto tensões crescentes na Bósnia e Herzegovina e provocações cada vez mais frequentes entre sérvios, croatas e muçulmanos bósnios. Agora parece que isso realmente está ganhando força. Há cerca de 2 semanas, houve um líder muçulmano, especificamente um líder wahhabita salafista, na Bósnia, que quis liderar uma oração com 1000 muçulmanos em uma vila croata, uma vila habitada 100% por croatas. Então ele queria trazer 1000 outros muçulmanos wahhabitas para organizar uma oração nessa vila onde eles não vivem, onde não pertencem. E bem, você sabe, minha reação imediata foi, ok, isso deve estar sendo orquestrado pelos britânicos, que estão muito presentes em Sarajevo e são muito bem conectados através de suas ONGs, contratados privados e assim por diante. Eles estão financiando muita coisa desse tipo. E então alguém pesquisou e disse, não, parece que o financiamento disso está vindo diretamente da Sérvia, o que, Glenn, não faz o menor sentido. Não há razão para que os sérvios, o Estado sérvio, por qualquer motivo, estivessem orquestrando uma provocação de muçulmanos contra os croatas. Então eu pensei que isso era muito estranho. Mas ok, sabe, também existem ONGs administradas por britânicos na Sérvia. Então veja, é assim que eles fazem isso. E logo depois disso, tivemos uma escalada de protestos, como se chama, protestos contra o governo Vučić na Sérvia. E então os sérvios investigaram e descobriram, isso está sendo financiado a partir da Croácia. Bem, temos muitas ONGs financiadas por britânicos na Croácia. E é assim que eles fazem. Eles começam a polarizar essas sociedades aos poucos. E então, em determinado momento, acontece algum tipo de incidente que faz a situação explodir, inflamando tudo a ponto das pessoas pegarem em armas e começar uma guerra. Esse é o perigo agora. Como estão perdendo a Ucrânia, vão precisar abrir uma nova frente de guerra. E o motivo pelo qual eu sempre menciono os britânicos é porque eles realmente estão liderando esse movimento. E foi um dos mais influentes think tanks de Londres, chamado RUSI, o Instituto Real de Serviços Unidos, que já designou os Balcãs como, segundo eles, inevitavelmente, a segunda frente na guerra do Ocidente contra a Rússia. E agora, parece que eles realmente estão colocando isso em prática. Isso será mais uma calamidade para todo o continente europeu, porque foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, em 1914, que precipitou a Primeira Guerra Mundial. E essas mesmas estruturas de poder, mais uma vez, estão brincando com fogo e buscando empurrar todo o continente para uma calamidade sangrenta e um caos sangrento apenas para se salvarem, apenas para preservar seu próprio controle sobre as alavancas do poder na sociedade. Esse é um perigo real, e eu acho que eles estão fazendo isso neste exato momento. A questão da Bósnia, porém, quero dizer, as pessoas deixaram de prestar atenção nela por tempo demais. Quero dizer, isso é bem mais a sua parte do mundo, então, por favor, me corrija se eu estiver enganado. Mas o que torna esse conflito bósnio tão estranho em termos de envolvimento da UORI é, antes de tudo, que quando os sérvios estavam lutando lá,
os sérvios bósnios, no início eles queriam preservar a Bósnia dentro da Iugoslávia. Se isso não fosse possível, eles queriam pelo menos que as regiões sérvias pudessem permanecer dentro da Iugoslávia ou da Sérvia. Eles não tiveram permissão para fazer isso. Então, em vez disso, acabou-se com essa região autônoma, onde você tem o que é chamado de parte bósnia, composta pelos croatas e muçulmanos, e depois você tem a República Srpska para os sérvios. Então, claro, isso foi feito em Dayton, e você tinha esses poderes especiais implementados para criar esse sistema autônomo. Então, duas regiões autônomas, ou seja, Bósnia e República Srpska, em uma espécie de um só Estado. E essa era a missão. Precisamos implementar isso, e você concede poderes especiais a essa instituição, que deveria exercê-los por 2 anos para construir essa Bósnia. Eles podiam demitir presidentes e fazer praticamente o que quisessem. Um primeiro-ministro italiano chegou a se referir a isso como quase um poder colonial. De qualquer forma, esses poderes foram então transferidos ou sequestrados pela União Europeia, que agora ocupa esse... Como era chamado o cargo? É o alto. Esqueci os títulos que eles usam. Mas de qualquer forma, o interessante é que quando a União Europeia assumiu o controle, eles disseram que para que a Bósnia tivesse paz, ela precisaria entrar na União Europeia. E para entrar na União Europeia, não poderíamos ter esse sistema de 2 regiões autônomas. Então, a Bósnia teria que centralizar o poder em Sarajevo, ou seja, retirar o poder da República Srpska. Isso é interessante porque acabamos numa situação em que a UE está usando esses poderes, grading with hats and doijar doinies, it's poisist de fonds. Em vez de usarem isso de acordo com o mandato de criar 2 sistemas autônomos, eles estão usando para tentar desmantelar as 2 regiões autônomas. E você sabe, então, sempre que eles vão atrás dos sérvios na Bósnia, há uma situação constrangedora em que eles acabam minando o acordo de Dayton. Mas então os sérvios podem reagir e dizer, bem, o acordo de Dayton diz algo bem diferente. E aí eles têm que dizer, bem, é o espírito do acordo. E isso é muito estranho. Eu não sei. Como eu disse, Croácia, esse é o seu país vizinho, então. Mas como você vê um possível conflito ali se desenrolando, caso essa seja a próxima linha de frente? Eu não sei como vejo o desenrolar do conflito, mas consigo perceber os sinais claros de que estão tentando provocar um conflito. Você está absolutamente certo ao dizer que a UORE está administrando a Bósnia como se fosse uma possessão colonial. O escritório que você mencionou, também esquece o título exato. O homem está governando a Bósnia como um vice-rei. Ele é um ditador absolutista na Bósnia e Herzegovina. E sabe, em vez de pacificar a região, eles estão fazendo de tudo para aumentar as tensões e polarizar a situação. Isso torna muito difícil prever o que pode acontecer, porque as pessoas estão... Até recentemente, ouvi muitos políticos bósnios dizerem: "Ah, não, não, não. Não há chance de haver guerra aqui de novo, porque ninguém quer guerra." Ninguém quer guerra. Mas ao longo da história, orquestrar guerras sempre foi uma questão de encenar provocações, encenar atrocidades, onde você reúne um grupo de, digamos, extremistas violentos. Você paga uma quantia para eles e, digamos, reúne um grupo de croatas extremistas. Você paga para eles e diz: vão até essa vila muçulmana e massacrem um monte de muçulmanos completamente inocentes. E você já tem a imprensa lá. Você garante que ou os próprios autores filmem tudo, ou, como fizeram nos anos 1990, já tenha equipes da CNN ou da BBC gravando o evento. Então você imediatamente divulga isso para a mídia, dizendo: meu Deus, olhem, os croatas estão massacrando os muçulmanos. E então, se isso não iniciar a guerra, você repete o processo. Encontra um grupo de extremistas violentos do lado muçulmano e diz para eles: ok, vão até essa vila croata e massacrem um monte de pessoas. Certifiquem-se de filmar tudo. E assim, a guerra começa.
Foi isso que os britânicos fizeram, quando estavam no controle de uma cidade chamada como se chama Amici. Foi algo parecido com os massacres de Bucha, e supostamente teria sido feito pelos croatas, mas, como sabemos agora, quase certamente foi perpetrado pelos britânicos. O motivo pelo qual fizeram isso é que havia se formado uma aliança entre croatas e muçulmanos contra os sérvios. E essa aliança estava começando a prevalecer sobre os sérvios, e eles estavam começando a ter campanhas militares bem-sucedidas. Isso estava completamente descarrilando os planos britânicos para a Bósnia. Então eles decidiram destruir essa aliança. Primeiro, eles orquestraram um massacre menor de muçulmanos contra croatas. Depois, orquestraram um massacre maior dos croatas contra os muçulmanos. Isso pode parecer incrível, mas eu estava relativamente próximo desses eventos. Conheço pessoas que sabem o que aconteceu. Para leitores de língua inglesa, eu recomendaria um livro de uma jornalista e autora britânica chamada Carol Hodge. Ela escreveu um livro chamado Britain and the Balkans, 1991 to the Present. Esse livro é muito convincente. And so that book is very compelling. It doesn't actually say. Na verdade, não diz que os britânicos orquestraram esse massacre, porque essa não é a narrativa oficial. Mas ela apresenta a narrativa oficial e depois expõe todas as inconsistências nela, o que meio que leva você à conclusão óbvia. Nós sabemos qual é. Isso é algo que tem sido feito ao longo da história por muito, muito tempo, sempre que foi considerado necessário. Ataques terroristas. Se você precisa reconfigurar o Oriente Médio, bem, vai precisar trazer os americanos. Os americanos não querem fazer isso. Então, ok, vamos fazer 11 de setembro. E então, por um motivo diferente, talvez você precise de um massacre em Bucha, porque quer atrapalhar as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Ukraine and Russia. And on and on and on and on. Sim. E assim por diante, sem parar. Isso já faz quase parte do manual, e agora estamos vendo isso ser implementado nos Balcãs. E sabe, como isso vai se desenrolar? Bem, se depender do povo, a situação vai se acalmar. Mas as pessoas precisam ser informadas corretamente, em vez de serem alimentadas com propaganda, mentiras e distorções pela grande mídia. E isso acaba se tornando uma responsabilidade de cada pessoa que entende a situação. Tentar espalhar a verdade, porque não queremos passar pelo que passamos em 1914 e no final dos anos 1930. Porque, novamente, isso pode acabar se transformando em uma terceira guerra mundial. Again, it could turn out into World War III. Bem, em grande parte, o que aconteceu nos Balcãs está se repetindo agora. Tínhamos todas essas famílias se casando entre muçulmanos, croatas e sérvios, e no dia seguinte todos se voltaram uns contra os outros. Não é tão diferente do que aconteceu com ucranianos e russos. O próprio Zelensky já apareceu na TV explicando para todos: não pisem nos direitos linguísticos das pessoas. Não devemos deixar isso nos dividir. Agora, ele nem permite que o russo seja uma língua na Ucrânia. Então ele mudou de posição. É interessante como esses processos são implementados como na Ucrânia. Como eu sugeri, quando a OTAN ofereceu à Ucrânia a possibilidade de futura adesão naquela época, acho que as pesquisas mostravam que apenas 17 ou 18% da população ucraniana queria entrar para a OTAN. Se tivessem que escolher entre a OTAN e a Rússia, a maioria preferiria estar em uma arquitetura de segurança com os russos. Apenas uma pequena minoria associava a OTAN a qualquer tipo de proteção. Mas tudo isso meio que vai por água abaixo. Assim que você consegue alimentar algum conflito, alguma desconfiança, as coisas mudam de lado. E uma vez que o sangue é derramado, tudo isso perde o sentido. Então, ser capaz de instigar conflitos, parece que eles transformaram isso em uma forma de arte. Yes, exactly. Sim, exatamente. Exatamente. E eles fazem isso de propósito. Sabe, a metáfora que acho mais apropriada para isso
é sempre aquele grande pote cheio de formigas vermelhas e pretas. Se você colocar, como dizem, se você colocar 100 formigas vermelhas e 100 formigas pretas em um pote e observar o que acontece, nada acontece. As formigas simplesmente seguem com suas vidas. Elas não se importam se há formigas vermelhas ou pretas ali. Mas se você pegar o pote e sacudi-lo violentamente, você assusta as formigas. Elas percebem que algo está muito errado, e então passam a ver as outras formigas como inimigas. E aí dizem, a culpa é do outro. E então as formigas começam a se matar. E eu acho que é exatamente a mesma coisa. Sabe, a questão do idioma russo nem existia. As pessoas simplesmente falavam russo, falavam ucraniano e seguiam com suas vidas até 2014, quando o Ocidente derrubou o governo democraticamente eleito em Kiev e instalou uma junta fascista. O primeiro decreto deles foi banir o idioma russo de todo o uso oficial, da televisão e das escolas. Então, agora você começou a transformar isso num problema. E eles iniciaram uma ampla campanha de demonização dos russos e dos falantes de russo na Ucrânia. Então agora, sabe, você começou a sacudir o pote. So now, you started shaking the jar. You started pointing out, these are the other peoples and they're bad. Você começou a apontar, essas são as outras pessoas, e elas são más e são perigosas para nós, e precisamos subjugá-las, senão elas serão uma ameaça para nós. E então você sabe, passa 8 anos aumentando essas tensões e criando ódios que nunca existiram ali. Na antiga Iugoslávia, eu cresci aqui, tínhamos católicos, tínhamos cristãos ortodoxos, os sérvios e montenegrinos, tínhamos muçulmanos, tínhamos outras nacionalidades vivendo aqui, e nunca foi um problema, até que fizeram disso um problema. E você pode ver isso acontecendo. Podemos ver isso começando a novo hoje, e está sendo feito de forma deliberada. And it's being done deliberately, this is not, later mainstream media in the West they say like, Mais tarde, a grande mídia no Ocidente diz coisas como, ódios de séculos. Quem poderia entender isso? Essas pessoas são primitivas e violentas, não conseguem se controlar, só querem matar o outro, e por aí vai. Isso não é verdade. Isso está longe de ser verdade. É quando você semeia a psicose na população, quando a leva à beira de uma crise existencial, quando são privados de um futuro e não sabem como resolver seus próprios problemas, que você começa a criar essa psicose em que tudo é culpa do outro lado. Então você começa a dizer aos muçulmanos, são os sérvios. São os sérvios que estão ameaçando o seu futuro. E você começa a dizer aos croatas, são os muçulmanos. E sabe, aliás, eles já formaram uma aliança nos Balcãs contra os sérvios. Croácia, Albânia e Bulgária assinaram uma aliança militar. E nós nunca tivemos uma aliança militar com a Albânia ou com a Bulgária. Não temos nada em comum com eles. Não há razão para termos uma aliança militar, exceto pelo fato de que a Croácia está a oeste da Sérvia, a Albânia ao sul da Sérvia e a Bulgária a leste da Sérvia. Então eles meio que cercam a Sérvia. E então, sabe, os sérvios têm basicamente uma aliança militar, algum tipo de aliança com a Hungria. Então essa região está realmente sendo preparada para demolição. Bem, só para não esquecer, algo semelhante foi revelado. Esse tipo de coisa, como você disse, de sacudir o pote com as formigas vermelhas e pretas. Um telegrama do Wikileaks do embaixador americano na Síria revelou uma estratégia parecida lá, quando disseram que deveriam incitar algum medo nos grupos étnicos certos em relação ao governo Assad. E se isso acontecer abertamente, também não é tão ruim, porque assim também deixamos o governo paranoico de que uma mudança de regime pode acontecer. Então, se houver qualquer protesto ou levante, eles vão reagir de forma exagerada, o que vai iniciar a espiral de violência. Mais uma vez, eles ficam à margem dizendo, esses povos primitivos e violentos, enquanto na realidade estão ali planejando como instigar tensões entre os grupos. É realmente notável. Enfim, Alex, muito obrigado. Sempre gosto de conversar com você. Muito obrigado. Obrigado, Glenn. É sempre estar com você.